importante porque, primeiro, eu penso que essa dúvida, muitas vezes, ela impede você de ganhar mais em 3 meses, de iniciar com segurança na consultoria para empresas, né? Há também, além disso, você perde muitas oportunidades quando você tem essa dúvida, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Né? Oportunidades como, por exemplo, né, de você trabalhar com saúde mental e trabalho, que é um tema que está extremamente em alta. Bem-estar dos trabalhadores também é um outro tema que está muito em alta. Um outro tema que está em alta, qualidade de vida no trabalho. Bom, desenvolvimento humano e organizacional nunca saiu, né, do top ali, né? Se a gente colocar os top 3, os top 5, assim, o desenvolvimento humano e organizacional está sempre presente, né? Quem trabalha com esse serviço de desenvolvimento humano e organizacional sempre tem demandas, sempre tem demandas. Você não fica sem atender empresas, pelo menos aí 1 mês você não fica sem atender. Então, além, né, dessas oportunidades todas que estão ali, e você pode estar perdendo essas oportunidades em função dessa dúvida, será que eu vou dar conta? Né? Hoje, eu conversei com uma aluna da formação Psicólogas Consultoras, e ela compartilhou algo comigo que aconteceu na cidade dela, e que eu fiquei muito assim impactada. Eu acredito que você também vai ficar, né? Eu vou me dar o direito de não citar nomes e nem a cidade também, tá? Mas veja, a questão dela era que ela tinha sido convidada para dar uma entrevista no rádio, falar sobre saúde mental e trabalho, e aí ela pediu algumas sugestões de conteúdos que ela poderia estar estudando, né, antes de ir para essa entrevista, que seria hoje no final da tarde. E qual que seria o tema, né, sobre saúde mental no trabalho e a questão também do suicídio no trabalho. Ela disse, ela me contou isso hoje, né, que na cidade dela, um trabalhador de um supermercado fez uma live filmando o suicídio dele. E nessa live, é até difícil de falar, né? Para mim é até difícil de falar, mas vamos lá. É o nosso trabalho, né? E nessa live ele dizia que várias situações, ele citou várias situações da empresa, desse supermercado, que não se resolviam, ele estava trabalhando há mais de 12 anos, e ele, né, pelo que eu entendi, ele atribuía, né, a causa dessa tomada de decisão dele do suicídio, que é o último, né, o nível de sofrimento psíquico de um trabalhador, a essas questões do trabalho. Veja, imagina quantas pessoas que você está deixando de ajudar ou que você está evitando um suicídio porque você está com uma dúvida se vai dar conta ou não de trabalhar com empresas. E nós, psicólogas, né, nós fazemos um juramento quando a gente se forma no sentido de, né, contribuir, promover a saúde mental, a integridade, né, não ser conivente com violências no trabalho, enfim, está tudo lá no nosso código de ética, né? Então, tem muita gente para ser ajudada. E essa tua dúvida te impede de ajudar essas pessoas. E veja, você sabe que suicídio não pode ser divulgado, né? Existe uma lei que impede a divulgação de suicídio. O ano retrasado, não, foi antes da pandemia, 2019, em 15 dias eu tomei conhecimento de uma tentativa de suicídio e 2 suicídios. O DEJUR,
né, que elaborou a psicodinâmica do trabalho, ele começou a estudar o suicídio principalmente depois daquele caso da Telecom francesa, né, onde mais de 30 pessoas cometeram suicídio e deixaram cartas dizendo do assédio que estava sofrendo, assédio moral no trabalho que estava sofrendo, e que essa tinha sido a motivação do seu suicídio, né, da sua tomada de decisão em tirar a sua vida. Aí o Dejour começa a estudar o suicídio. E o que ele descobre? Né? Que quando o suicídio é realizado no local de trabalho, ele tem uma relação direta com o trabalho. Realmente, Lara, eu também acho assim, uma loucura isso, né? Realmente é muito lamentável, né? Chegar nesse limite, não ter ajuda, né? Assim, essa pessoa, esse trabalhador deve ter dado vários sinais e que a empresa não percebeu, né? Que talvez a família também não tenha percebido. Então, existem muita coisa para a gente fazer nas empresas. Veja, se a empresa tem dificuldade em falar de saúde mental no trabalho, né, eu ouvi isso há 2 semanas atrás de uma gerente de RH aqui de Curitiba. Não, a gente não quer falar sobre saúde mental, a gente quer abordar a saúde emocional. Veja, ok, eu respeito, eu entendo, mas isso diz para nós do quanto que a gente precisa trabalhar nesse sentido, do quanto que há por fazer nas empresas, né? De sensibilizar, de conscientizar, de educar, e o quanto que esses trabalhadores, onde não existe uma autorização de falar sobre saúde mental, né? O quanto que deve ter trabalhadores sofrendo. E, né, segundo a psicodinâmica do trabalho, o último estágio do sofrimento psíquico é o suicídio. Quando as estratégias defensivas se esgotam, vai para o suicídio, infelizmente. Né? Teve aqui em Curitiba uma ex-cliente de coaching minha, ela contou que um colega de um grande banco, não vou citar nome, mas um grande banco, se jogou do último andar do prédio, bem no centro de Curitiba, e que quando foram verificar, perguntar por que ele tinha cometido o suicídio, né, foram investigar, aí diz que a justificativa que rolou dentro do banco foi ele estava com problemas financeiros, por isso que ele suicidou. Aí eu falei assim para ela, eu falei, espera só um pouquinho, problema financeiro está dentro de um banco, ele era um gestor, e esse banco não teve condições de ajudá-lo com esses problemas financeiros? De qualquer forma, não teve um acolhimento, né? Se foi realmente problema financeiro, não teve acolhimento. Se foi uma questão mental, né, dele também não teve, né? Então, assim, estão aí as situações. Eu tô dando esse exemplo para você, que eu tive conhecimento hoje, por meio de uma aluna, né? Para você pensar assim, essa tua dúvida, será que eu vou dar conta de trabalhar com empresas? Quando nós trabalhamos com empresa, e eu trabalho com empresas há 35 anos, desde que eu me formei, você tem a possibilidade de impactar muito mais vidas, né? Numa ação que você faz, né? Numa palestra que você dá, numa clínica psicodinâmica que você coordena, num diagnóstico que você coordena, numa mentoria